A paz seja com todos nesta noite. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Momento da palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em 1 Pedro, capítulo 1, que vem ensinar, trazer ao nosso coração a maneira de viver, confiar no Senhor mais e mais. E a palavra de Deus, ela tem esse propósito de nos ajudar. Por esta razão, como está escrito aqui, diz assim, 1 Pedro, tá, amados? Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia. Ele nos gerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a palavra de Deus, no início desta palavra, ela vem falando que nós temos uma esperança. A palavra já vem falando ao nosso coração que nós somos abençoados por Deus. E pelas suas misericórdias, nós alcançamos uma esperança viva, que é por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Através de tudo que Ele passou por nós temos vida, confiança a cada dia, porque Ele fez algo para trazer a salvação. E por esta razão, quando a palavra de Deus vem falando dessa forma, vem dizer que somente através de Jesus Cristo nós podemos chegar até os céus, receber a salvação, a vida eterna. Prosseguindo aqui no versículo 4 diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Quer dizer que a palavra ainda diz que nós temos uma herança que nunca vai perecer. E essa herança é a vida eterna. É algo tão precioso que nós temos, a nossa caminhada com Deus. É tão especial a partir do momento que você reconhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que você tem uma caminhada, você vai vivendo a cada dia e tendo essa esperança, sendo renovado, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Aqui quando fala dessa herança, para uma herança que jamais poderá perecer. Macular-se, quer dizer, ser manchada, perdida. Essa aqui está falando de algo que é a salvação, mas é a promessa da vida eterna. Diz que jamais pode perder o valor. Herança guardada nos céus para vocês, olha aí.
Essa é a esperança que o cristão tem que ter no seu coração. Essa é a esperança que precisamos viver e declarar que nós temos Jesus Cristo, porque esse é o bem maior que nós temos em toda a nossa caminhada aqui na terra e eternamente. No versículo 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aqui a palavra, ela vem falando ao nosso coração da fé, que é mediante a fé, amados. Essa é a importância que precisamos ter em exercer a nossa fé. Que sem fé nós não vamos alcançar, viver tudo isso que a palavra traz ao nosso coração. E essa é a importância da fé. Como a palavra de Deus diz, o meu justo viverá da fé. Então nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor que nos dê a graça, que aumente a nossa fé. Aqui quando a palavra diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Irmão, diante de tudo que está acontecendo, o mundo do jeito que está, só a palavra de Deus a cada dia vem se cumprindo. E também sempre nos alertando. Aqui fala, prestes a ser revelada no último tempo, está sendo a cada dia, amados. A palavra de Deus, ela vem sido revelada, vem sido trazida, os acontecimentos. Você que observa a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, o livro de Apocalipse, aliás, todas as escrituras, ela vem trazendo sempre um alerta para a nossa vida com Deus, a nossa caminhada, que devemos estar atento à nossa vida com Deus, a nossa caminhada. Então, nada pode nos afastar de Deus. O pecado está aí, mas a palavra de Deus está nos ensinando a nos afastar, fugir das coisas mal. Então, aqui está tão claro que mediante a fé, protegidos pelo poder de Deus. Quer dizer que Deus os protege, amados. Quando eu exerço a fé, quando vivemos e cremos no Senhor, nós somos protegidos. Aqui está a palavra, nós somos protegidos pelo poder de Deus, pelas misericórdias do Senhor. Nós temos uma caminhada, uma vida, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, não sabemos o dia de amanhã, mas o nosso Deus, Ele nos alerta a estar vivendo, obedecendo a palavra do Senhor. Então, cada vez que nós vemos as Escrituras, a palavra de Deus, falando do tempo, aqui está prestes a ser revelada. O que está sendo revelado, irmão?
a palavra de Deus a cada dia vem se cumprindo. E nós vivemos, aqui está a palavra falando ainda, que tem sido assim, cada dia nós vemos as coisas acontecendo, o que está escrito na palavra de Deus. E fala do último tempo, aqui a palavra está falando no último tempo, quer dizer, nós precisamos tomar posição diante do Senhor, ter uma caminhada, uma vida e exercendo a nossa fé, como a palavra vem nos ensinando. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todos os tipos de provação. Aqui a palavra de Deus vem falando que sim, nós temos momentos de tribulação, de situação que vem assim para querer desanimar a nossa fé. Aqui fala de provação, está escrito dessa forma, porque nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, quando ele andou, ele ensinou, ele falou para os seus discípulos: tenha bom ânimo. Para ter bom ânimo, ele venceu. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? A vencer em nome de Jesus, pela fé, a cada dia, a caminhada com Deus. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, muitas lutas, provações, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, ele diz que ele protege, está aqui escrito na sua palavra, ele protege os seus. Ele protege aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que vivem pelo Espírito de Deus, exercendo a fé, tendo uma caminhada, uma vida com Deus. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor para a glória e honrará. Aqui, o que a palavra vem falar ao nosso coração? Que nós temos sim provação, mas nós somos provados também. Nós vivemos aqui e a palavra de Deus nos alerta. Temos sim provação, mas a palavra ela vem para dizer que a fé ela tem que estar no nosso coração. Vem falar que nós vamos passar por coisas, provações, e fala do ouro, porque o ouro ele é purificado, provado, não é? Olha como diz, assim acontece para que vocês fiquem comprovado que a fé
que vocês têm é mais valiosa do que o ouro. A nossa fé em Deus é mais preciosa do que o ouro, do que seja o que for. Então, essa palavra ela alegra o nosso coração e diz a importância que é saber que a nossa fé não é em vão, que a nossa fé é valiosa, porque nós estamos crendo em Jesus Cristo, naquele que é o único que pode nos dar a salvação. Por esta razão, vem falando dessa forma, que é valiosa e que não perece. E é para a honra e resultará em honra e glória. Então, é maravilhoso você caminhar a cada dia. Não deixar que nada venha roubar a sua fé. Cada dia, viva crendo que você está vivendo com propósito de salvação. Está vivendo porque você sabe que Deus te sustenta e cada dia da nossa vida somos gratos, precisamos agradecer a Deus pela bondade infinita, pelas misericórdias, pelos livramentos. Precisamos aprender a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Pelo ar que respiramos, pela nossa família. Então, tudo isso nos leva a exercer a fé no Senhor, a confiar mais e mais nele. E a palavra do Senhor, ela sempre vem falando e confortando o nosso coração, porque o Senhor nos ama. Ainda eu quero voltar aqui nesse versículo 7 para que você guarde no seu coração e saiba que a sua fé não é em vão. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor para a honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, aqui fala a importância que é você confiar, viver pela fé, exercer a fé em toda a sua caminhada. Mesmo não tendo visto, vocês amam. E apesar de não verem, agora creem nele, exultam com alegria invisível e gloriosa. Deus é Espírito. Nós cremos aqui, como a palavra diz, que nós não vemos, mas nós cremos que Deus existe, que vivemos por Ele, todas as coisas foi feita por Ele. Sabemos que o sacrifício de Jesus foi algo tão precioso para trazer às nossas vidas salvação. Então,
Nós amamos, aqui a palavra está declarando isso, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Nós amamos Jesus, nós cremos, e a palavra está dessa forma. E apesar de não o verem, agora creem nele, exultam com alegria indivisível e gloriosa. Nós não vemos, mas nós cremos e nós temos a certeza da vida eterna. Nós cremos pela palavra. A palavra é vida, é essa que nos fortalece, nos ensina e nos dá a segurança da vida eterna. E aqui a palavra declara, e nós amamos a Deus com todas as nossas forças. E precisamos ser sinceros. A cada dia pedir graça para viver em obediência à sua palavra. E aqui declara dessa forma: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando nós cremos, vivemos, exercemos a fé, amamos a Deus, como a palavra diz, nós estamos alcançando o alvo. Qual o nosso alvo? Jesus Cristo, porque é através dele que nós temos salvação, recebemos salvação. Porque sem Jesus Cristo, nós não podemos chegar até aos céus. É por meio dele, é por ele. Então, aqui a palavra ela está falando, nós estamos alcançando esse alvo através da fé. Nós alcançamos Jesus Cristo. E o nosso alvo é Jesus. E através de Jesus Cristo, vem a salvação. Aqui a palavra fala, ainda diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É através de Jesus Cristo, amados, que nós alcançamos a salvação da nossa alma, da nossa vida com Deus. E é por isso que necessitamos cada dia nos apegar a Deus, confiar e viver pela fé. E continua ainda dizendo: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investiram e examinaram. Os profetas, aqueles que desde o início vem falando da palavra, de tudo que iria acontecer. E agora nós temos a alegria também de ser participante da palavra, reconhecendo Jesus Cristo a cada dia, vivendo por Ele. E a palavra de Deus, ela tem sido trazida aos nossos corações. Foi deixada, aqui está escrita. As Escrituras sempre têm algo que nos ensina a cada dia. E aí vem falando dessa forma, procurando saber o tempo
e as circunstâncias para quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes pedisse, lhes predissesse os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiriam aquele sofrimento. Aqui fala dos profetas, dos apóstolos, de todos aqueles que vieram trazendo a mensagem, profetizando, né? E hoje a palavra está aqui para nós também, falando como viver, como ter uma caminhada, como chegar nos céus, somente através de Jesus Cristo. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para que vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. É interessante, fala dos profetas, fala de todo, ali aquela vida que eles tiveram, aquela caminhada com o Senhor, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, tudo assim. Não foram só para eles, como a palavra, mas para nós agora alcançamos através do Espírito Santo de Deus, porque a palavra foi deixada. Hoje nós estamos aqui com a palavra do Senhor, porque antes muitos padeceram, mas não deixaram de pregar o Evangelho. E também nos ensina também que nós, a partir do momento que temos o privilégio de receber a palavra de Deus, nós também temos que falar do Evangelho, da salvação, da vida eterna, que Jesus tem para todos aqueles que o aceitar como Salvador das suas vidas. E a palavra de Deus, ela sempre vem assim com um propósito, ainda que no versículo 13, nos convida também a ter uma vida separada, a ter uma vida com Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Aqui fala também que a nossa mente tem que estar ligada a Deus. Portanto, esteja com a mente preparada para receber o que vem dos altos céus, a palavra de Deus. Nos ensina também a ter um comportamento neste mundo, um comportamento em obediência à palavra de Deus, como filhos obedientes. Porque a partir do momento que recebemos Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós temos a palavra, e é essa que nos molda, e que a cada dia ela nos ensina. Antes, quando não tinha o conhecimento, poderia viver de várias maneiras, porque não tinha entendimento, fazer as coisas erradas. Mas agora a palavra de Deus nos ensina a agir
como filhos obedientes. Agir com obediência à palavra de Deus. Ter a mente de Cristo, a palavra fala. E por esta razão que nós necessitamos, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É isso, a palavra de Deus. O Senhor quer ver no nosso coração a cada dia mudança. E a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Muitas vezes é difícil demais pensar como a mente de Cristo, mas é a palavra de Deus que nos ensina. Pensar nas coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. Aprender a ter uma caminhada, uma vida com Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina. Cada dia a palavra traz ao nosso coração para que haja mudança, vida, caminhada com Deus. E é assim, o Senhor quer que os seus filhos estejam atentos, esteja a cada dia atenta, ouça a voz do Espírito de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem assim, no momento ouvimos e muitas vezes você fala, mas como? Comece a pedir força para Deus, graça. Não somos perfeitos, mas o Senhor a cada dia, Ele está trazendo a sua palavra. E Ele quer tão somente que a nossa mente esteja alerta, preparada para ouvir o que vem dos céus, o que vem do Espírito. E que essa palavra, ela venha falar ao seu coração e venha animar você, porque sem Deus nada podemos fazer, mas com Deus a cada dia vamos andar com fé, com essa fé que a palavra vem falando aqui. Nós vamos vencendo e somos mais que vencedores em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você medite nesta palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Eu agradeço a todos meus irmãos que têm acompanhado. Agradeço de coração todos aqueles que têm ouvido a palavra de Deus e durante esse tempo que nós estamos tendo nosso culto assim online, eu quero agradecer de coração a todos meus irmãos que têm assistido, têm participado. Também quero agradecer a minha família, que tem meus pais assistem, né? E eu quero também mandar um abraço bem grande para meu pai, minha mãezinha, meus irmãos, meus familiares que têm ouvido a palavra, e isso traz alegria no meu coração. Que Deus abençoe grandemente meus pais queridos, meus irmãos, minha família
de sangue. Que Jesus abençoe grandemente vocês aí, que assiste, e também a Igreja do Senhor, que tem me ajudado todo esse tempo, tem acompanhado, tem orado por mim. Eu agradeço de coração e que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que Jesus abençoe a vida de todos vocês. Receba o meu abraço. Papai e mamãe, um beijo para vocês, minha família amada. Deus abençoe.